Olá a todos, meu nome é César e você está no Respostas de Sábado, edição 336. Então o que você vai ver no vídeo de hoje? Vou responder, vamos conversar, vamos debater sobre equipamentos de áudio dos anos 70 e dos anos 80, quem sabe também dos anos 90, fabricados no Brasil ou fabricados no mundo inteiro. Então, na verdade, é uma sequência que eu faço onde eu respondo perguntas, críticas, sugestões do pessoal que acompanha esse canal. Tem interesse em saber quais são as dúvidas, tentar fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida com relação a essa geração, continue assistindo o vídeo até o final. Então, novamente, das Antigas 80, um canal onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, que mais? Respondendo perguntas como neste vídeo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage como queiram, tá? Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Lembrando, meu nome é César e como funciona então? Hoje, quinta-feira à tarde, estou gravando esse vídeo, então se você fez uma pergunta ou na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, óbvio, esse vídeo vai ao ar ao sábado, então eu não tenho como te responder. Faça aqui na 336, né? Qual que é o número anterior? 336, que lá na 337, se o criador desejar, eu respondo para vocês em vídeo, como você está vendo neste vídeo aqui. Deixe sua pergunta aqui e que semana que vem, então, eu respondo. Segundo recado é que as ordens das perguntas são pelo celular, então o YouTube aqui me manda as perguntas aqui e eu vou responder na ordem que o celular está me mandando aqui as perguntas na edição 335, né, que foi ao ar semana passada. Tem mais algum recado? Ah, sim, recado. Hoje, plano de fundo, eu sempre ponho um plano de fundo aí, meu cachorro está destruindo uma espuma ali. Hoje, como plano de fundo, nós temos aqui um clássico tape deck Akai CS702D2 da Akai. Cara, esse deck aqui, a história dele, ele era uma sucata, um lixão. E no fim eu acabei fazendo ele funcionar. Inscreva-se no canal que você ou já viu, não sei como é que tá a ordem dos vídeos aí, ou vai ver toda a história desse tape deck aí, tá? Então basicamente é isso. Hoje o plano de fundo vai ser nosso tape deck Akai. Se eu lembrar de mais algum recado que eu preciso dar, eu darei durante o vídeo. Vamos ver aqui as perguntas, temos 11 perguntas, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Primeira, Miguel Antônio Navas. Oi César, domingo à tarde é dia de curtir seus vídeos, ótimos. Uma dúvida, um modelo 1360, o receiver clássico da Gradiente, tem 35 watts por canal. É 35 ou 70 watts no total? Agradeço. Não, se ele tem 35 watts por canal e ele tem 2 canais por ser estéreo, então é 70 watts. Eu não sei se esses números que você está me falando são verídicos, mas conforme a tua pergunta aqui, se ele tem 35 por canal, quando você tem 2 canais, então ele teria 70 watts no total. O que eu posso te dizer? É que muita gente confunde, né? Ele tem 35 watts por canal, ele tem 4 saídas, então eu tenho 140 watts? Não. Né? Porque ele é estéreo, são só 2 canais. Cada canal que você tem ali, cada conexão de caixa que você tem ali, cada 2 conexões de caixa que você tem ali, do sistema A e do sistema B, são o mesmo canal funcionando. Óbvio que temos uma outra variante aí, que seria a impedância. Então, digamos, ele tem 35 watts por canal em 8 ohms. Repetindo, não sei se esses números são verídicos, não lembro exatamente. Mas na teoria aí, se são 35 watts por canal, se eu usar os 2 canais estéreo, eu estaria com 70 watts no meu conjunto total, certo? Se eu usar as 4 caixas, então eu teria 140 watts? Não, certo? Porque ele não é 4 canais, ele é simplesmente 2 canais. A única coisa que vai acontecer é que quando você utiliza o mesmo canal com 2 caixas, e aí você respeitando as impedâncias ali, né? Digamos que sejam 35 watts em 8 ohms, né? Aí se você trabalha em 4, ele vai ter uma potência um pouco maior, sei lá, 45, 55 ou alguma coisa assim, entendeu? Mas não quer dizer que sejam 4 canais de 35 watts. Repetindo, você pode até utilizar só 2 conexões e com caixa de 4 ohms, aí talvez ele seja um pouco maior. A potência, você vai ter que ir lá no teu equipamento e verificar qual é a potência em 4, qual é a potência em 8 ohms, né? Basicamente isso. Grande abraço, obrigado pelo comentário. Norton Luiz,
mandou um valeu demais aqui. Agradeço, o Norton Luiz é membro deste canal. Se você tem interesse em virar membro, por gentileza, vire membro para contribuir com o canal. E de vez em quando eu posto algum vídeo lá de bastidor. Desse equipamento que eu já postei vídeo de bastidor dele lá. Certo? No setor de membros. Tem interesse em virar membro para contribuição ao canal, por gentileza, né, se puder, nosso amigo Norton é membro e assim, mesmo assim, ele mandou um valeu demais aqui para o canal. Se você puder contribuir também com qualquer valor ao canal, um vídeo me esclareceu alguma dúvida, um vídeo me ajudou e tudo mais, né? Faz um valeu demais de R$2, R$5, né? É nada melhor do que uma retribuição a quem possa ter te ajudado, né? Grande abraço, obrigado pelo comentário. Ulisses Marcelino, obrigado por responder a minha pergunta. 366 como pré no PA800. Você poderia mostrar como faço a ligação? Puxa vida, fazer um vídeo específico, eu não tenho 366 mais, né? Meu 366 eu já vendi, mas tem um 246 que basicamente é a mesma coisa, não tem segredo, né? Você vai usar o 366 como se você fosse usar ele como amplificador. Normal, vou usar ele como amplificador, então vou conectar tape deck, auxiliar, fono, tudo nele. Certo? Só que daí, você em vez de ligar as caixas nele, você vai ligar as caixas no PA800 e vai sair ali da saída pré-out do 366 e conectar no PA800. Tudo que tiver ligado ao 366 vai entrar no 366, vai ser pré-amplificado pelo 366 e vai passar para a amplificação do PA800. Tá? Não tem muito segredo, mas eu poderia até fazer um vídeo com o PA800 que eu tenho aqui, mais o 246, né? Mas, cara, eu não consigo fazer nem vídeo para... Eu acabei vendendo equipamento que eu queria fazer vídeo de opinião sincera, conhecendo, comparativos Samsung com Marantz, e a pessoa, vou ir buscar. Eu, precisava fazer vídeo, venha buscar. Então, cara, o canal, né, infelizmente, eu tô deixando de fazer vídeos para o canal. Essa é a verdade, tá? Infelizmente, né? Por motivos que é só você olhar aí os vídeos e o YouTube... Por vários motivos, a gente não vou comentar sobre isso, a gente poderia comentar exclusivamente sobre isso, que o YouTube, uma das coisas é que, cara, tem muito, né? Muita gente entrando no YouTube, qualquer pessoa tem um celular hoje que faz gravação, né? Antigamente, quando eu iniciei no YouTube, cara, você tinha que ter uma máquina que filmasse com uma certa qualidade e tudo mais. Hoje qualquer um tem um celular que faz e posta lá e já tem canal no YouTube com muito mais visualização e com muito mais membros inscritos do que o pessoal mais antigo aí que começou com os canais, né? Mas isso aí tudo bem, né? Isso aí o livre comércio, né? Vamos lá, vamos continuar sem esse tipo de assunto. Alberto Souza, opa César, sucesso com o canal e vamos seguindo. Uma dúvida, posso um Samsung SE99 e vi que você tem um Samsung SE9. Por acaso o seu tem alguma bateria para manter a memória gravada nos presets quando desliga da tomada? Não encontrei essa bateria no meu. Sei que o SE88 tem uma bateria tipo pastilha para esse objetivo. Saberia informar se o meu teria essa bateria? Cara, não sei. Porque o SE99 ele é mais recente, né? Ele é de 84, acho que 85, uma coisa assim. Então eu realmente não lembro também de ter visto bateria no SE9. Como que ele guarda a memória? Não sei se ele guarda a memória num capacitor ali. Sinceramente, não sei como que ele guarda a memória. Nem sei se ele guarda a memória. Acho que guarda sim. Cara, essa é uma dúvida muito boa que você me mandou aqui, ó. Nosso amigo Alberto Souza, ele é membro do canal. E provavelmente em breve eu vou colocar à venda meu SE9 Black à venda. Então eu vou abrir ele lá, a gente vai tentar observar, ver se ele tem bateria ou não. Realmente eu não me lembro de ter visto bateria dentro dele. Já esses equipamentos mais recentes, provavelmente vai ter uma bateria lá, tipo de relógio, né? Para poder guardar a memória. Agora, o SE99 eu realmente não sei se tem bateria, né? Com bateria seria muito mais fácil, né? Por quê? Porque parou de memorizar. Você vai lá, troca a bateria e fechou. Mas existia alguns equipamentos que tinha uma bateria que ela era soldada na placa, né? Acho que o exemplo mais clássico disso é o 1660 da Gradiente e o Model 16, né? Que tem uma bateria que é uma bateria como se fosse um capacitor redondão, aquelas baterias redondas soldadas na placa. Aí ela explode, aí ela detona com tudo a placa da fonte do 1660, aí o 1660 começa a pipocar, né? Tem todas aquelas histórias do 1660. Agora no SE9 eu não sei. Realmente pode ser essas baterias tipo mais antigas, né? De soldar mesmo.
precisaríamos abrir o SE9 e verificar como que é o sistema de gravação. Já no SE99 eu realmente não sei te dizer, cara. Não sei te dizer mesmo, né? Então é isso aí, fico te devendo essa. Mas em breve, talvez aqui no Store de Membros, como ele é membro do canal, eu abra lá o SE9 e a gente veja como é que ele é lá. Grande abraço, obrigado pelo comentário. Desculpe não poder te ajudar nessa questão. Galvão 1091, muito bom, valeu César, valeu, muito obrigado pelo comentário, agradeço de coração aí. Daniel LS, tem algum toca-discos para venda, DD100Q ou 200Q? Não, infelizmente não tenho, né? Eu tenho os meus aqui, eu tenho um C e um 200Q, o 100Q funciona bem, mas como eu vendi todos os meus que eram bonitos, né, da minha coleção, eu vendi os mais bonitos, óbvio, porque tem mais preço, né? Então eu vendi, acabei vendendo e acabei ficando para utilizar mesmo os mais feios. Por quê? Porque os da coleção, né, tipo 100Q, 200Q, eu tinha um novinho na caixa, zero, que era da linha Compo, vendi esse, fiquei só com as carcaças mesmo. Por quê? Porque eu uso, olha, esse negócio de coleção, esse tipo de coisa é meio complicado. Que nem esse 200Q novo na caixa. Eu deixava ele novo na caixa e guardava ele na caixa. E usava o meu 100Q aqui que tá batidão. Tampa sem dobradiça, bem batidão, e ele funciona perfeitamente. Então eu pensei, cara, o que adianta, né? Então eu continuo usando meu 100Q batidão, porque simplesmente põe ele aqui, ele toca, tranquilo. Ele tá aqui do meu lado até, inclusive usei ele ontem. Mas não tem aspecto, tá feio. Uma hora ou outra, né? Como está tudo acontecendo no nosso mercado do som vintage aí, uma hora ou outra ele vai valorizar. Se for duvidar, né? Uma questão assim, eu provavelmente vendi um DD100Q, né? Sei lá, digamos 5 anos atrás, correto? Hoje esse meu 100Q, tudo batido, tudo faltando dobradiça, dando uma geralzinha mais ou menos nele, fazendo funcionar, ele provavelmente eu consiga vender ele pelo mesmo preço que eu vendi um 100Q, zero, com tampa, tudo certinho, bonitinho, há 5 anos atrás. Para você ver como que tá valorizando as coisas. Então eu resolvi fazer essa jogada, vender os mais bonitos, né? Enquanto o pessoal tá comprando, conseguindo comprar e tudo mais, e ficar com os mais judiados, mas mesmo assim funcionais. O dia que eu precisar vender mesmo eles, capaz de eu vender pelo mesmo preço que venderia-se um novo hoje. Claro que um novo hoje valeria muito mais, mas só que esses preços vão subindo, chega uma hora que não tem mais ninguém que compre, né? Não sei. Cara, é impressionante, né? Os caras estão pedindo 20 mil reais em caixa de som. Não sei se tem alguém que paga, se não tem, não sei como é que tá. Então é isso, infelizmente eu não tenho nenhum 100Q e nenhum 200Q à venda, né? Para venda não tenho não. Tem os meus que eu uso aqui, mas como eu disse, você já entendeu que é bem judiado, né? Roberto CWB é membro do canal, agradeço de coração. César, comprei mais um Akai, dessa vez um 709D. Ao reproduzir fitas, ele frequentemente fica dando stop, sem motivo aparente. Tenho usado fitas novas, virgens da Maxell, modelo UR. Vi comentários de que essas fitas costumam dar esse tipo de problema. Tem alguma dica para me ajudar? Cara, bater a fita, né? Infelizmente, tem fitas que realmente travam. Às vezes o rolinho trava. Que fita que é essa? Uma Fuji, ó. Então, às vezes o rolinho pode travar. Esse tape deck mesmo aqui, vocês vão ver em vídeo, que quando eu liguei ele lá para fazer funcionar, ele ficava enroscando uma fita. E eu desconfio que era a fita que estava enroscando. Não sei se era uma BASF. Mas a questão é a seguinte, que uma fita dessa aqui, certo? Que você consegue usar bem em um equipamento, talvez em outro não funcione bem, né? Então, talvez não trave em um, mas trave em outro. Então, por isso que é bom você ter várias fitas para ir testando. Agora, no teu equipamento, você tem que testar outras fitas, né? Então, digamos assim, as minhas Maxell, TDK, então pega uma mais simples, dessas mais fajutona, né? E tenta ver se vai travar, né? Para você tentar identificar se realmente são as fitas que estão travando ou se é o equipamento. A observação que se pode fazer é dar o play e ficar observando o contador, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. O que acontece? Ele dá o auto-stop, né? Tá tocando, de repente, pá, dá o auto-stop. O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que o teu contador está meio travando, ou até mesmo a correia esteja ruim, e aí quando o contador para, ele aciona o auto-stop. Então, a primeira dica é observar se o contador para antes de dar o auto-stop. Então, você está vendo aqui ele tocando, tá? Aí o contador está indo, de repente travou o contador. Aí, um segundo depois, pum, desarma o aparelho. Quer dizer o quê? Teu contador está travando. Agora, se você está escutando ele lá, pá, e o contador está girando,
você não vê ele parar e desarma, aí pode ser a fita pesada ou algum outro problema, né? E aí nós vamos ter que partir para aquele detalhe de quem você comprou o tape, se tinha garantia, se tinha manutenção ou se você comprou já com problema, para poder correr atrás. Exemplo, né? Aí eu parto para a questão de negócio, né? Se você comprou, pagou, sei lá, o valor que vale um aparelho desse, e que a pessoa disse, não, tá 100% revisado, lindo, maravilhoso, cheiroso, né? Tudo daquele jeito que o pessoal fala, nossa senhora, uma máquina, tudo funcional. Não, né? Um equipamento com 50 anos, mesmo com toda a revisão possível, pode apresentar algum tipo de problema. Então, infelizmente ou felizmente, aqui nesse canal a gente tem muito pé no chão, né? Então o que acontece? Você tem que verificar para ver se realmente ele tem algum defeito, né? E aí procurar lá quem te vendeu o equipamento, né? Mas a questão é essa: se ele está travando o contador, é defeito. Ou o contador está travando, ou a correia do contador está ruim, certo? Agora, se você perceber que ele trava em algumas fitas, em outras não, aí realmente pode ser que o teu tape deck não esteja fiel às fitas que você esteja usando. Não quer dizer que essas fitas que estão travando no seu equipamento estejam ruins. Você pode usar um outro equipamento, até mesmo da mesma marca, né? Você tem um 725. A fita que enrosca no 709 não enrosca no 725. Então é problema no deck. Não. Né? Pode ser que realmente o 725 ele esteja com mais torque, com menos detalhes ali e funcione, entendeu? Não quer dizer que seja a fita, né? Ou que não seja a fita, consegue entender? Porque isso aqui é um conjunto muito complexo, né? Você tem uma fita que está girando dentro do gabinete bem apertadinho, né? Ela pode expandir, ela pode ter expandido, ela pode estar raspando, pode estar oxidada, tem um filme aqui dentro que pode ter molhado, e aí fica alguma sujeira e travando, ele pode estar dançando muito aqui na caixinha, né? Aí o teu tape deck, ele pode ter lá alguma coisa que foi colocada, mesmo dizendo que seja uma peça nova, uma polia nova. Mas sabe como é que é, né? Eles fazem polias novas, fez lá no tamanho certo, no material correto, mas não tem teste para saber se vai ficar bom ou não. Funcionou aqui, beleza, tranquilo, mas provavelmente chegou numa fita que seja mais pesada, aí ele começa a travar. Por isso que eu, particularmente, não gosto de fitas... Não quero botar a mão aqui na frente, porque depois só aparece coisas com a mão na frente aqui para me colocar de... vai ficar o fio assim meio tortinho mesmo. Então o que acontece? Então... repetindo, então pode ser que o teu tape deck seja. Então a dica é olhar o contador, né? Aí se o contador não está travando, aí troca a fita, vai testando outras fitas até ver se ele realmente está travando facilmente ou dificilmente. Repetindo, por isso que eu não gosto de fita de 90, de 120, essas coisas. Continuando, Fernando Cozin, corneta de 70 ohms com amplificação própria? Conceitos aplicados em linha de 70 volts com cornetas passivas em sistema de sonorização são diferentes. Vale a pena você fazer explicação sobre isso em seu canal, mencionando o propósito das cornetas de igreja, da matriz, com sua particularidade de resposta de frequência e sensibilidade, e qual a vantagem do uso das linhas... Repetindo, eu não tive muito acesso a essas cornetas, né? Mas é basicamente isso que você falou, né? Esse tipo de corneta é para esse tipo de uso. Carro de som, carro da pamonha, igreja, ela tem uma sensibilidade maior e tudo mais. Então, cara, hoje eu vou repetir o que eu já falei no vídeo passado. É tão fácil você comprar um Drive, um Twitter, hoje tá banal, né? Então tem várias marcas, você compra... Não vale a pena se investir numa corneta dessa. Essas cornetas aí é capaz de você comprar, por ela ser rara, difícil de encontrar, mais caro do que um conjunto fenólico bom aí de qualidade. Uma D250 da Selenium, um ST300 da Selenium, né? Então hoje você tem acesso a esses componentes que são específicos para áudio, que não vale a pena você ficar se arriscando nas cornetas. As cornetas foram feitas para isso aí mesmo, para ligar lá na igreja, para bater o sino da igreja, né? Elas são esse tipo de equipamento é feito para isso, não foi feito para áudio mesmo de qualidade. Então eu nem posso fazer vídeo com relação a isso, porque eu realmente não tive muito acesso a essas cornetas de 70 volts aí, né? Mas realmente não vale a pena utilizar no som profissional. Roberto CWB 3054, ele é membro do canal. Hoje quero te perguntar sobre as saídas do SAM 800, High e Low. Para que servem e por que em algumas versões do SAM 800 não existem mais? Foram substituídas por apenas duas saídas normais. Na verdade, meu amigo, elas são duas saídas normais, né?
Mas os equipamentos mais antigos, se eu não me engano, da Cygnus, eles têm uma diferencinha, porque são duas saídas normais. Aí a Cygnus lá na época, como fazia equipamentos com mais capricho, com mais qualidade, colocou ali uma adequação ali, um conjuntinho, né, de resistores e tudo mais, para uma saída ficar mais alta e outra mais baixa, para ter diferença entre uma e outra. Só que com o tempo a Cygnus percebeu que aquilo poderia estar acrescentando custo na produção e que realmente não vale a pena. Ninguém utilizava uma saída mais alta e uma mais baixa. Talvez nos anos 80 tivesse alguma necessidade, mas depois, né, como o Sam 800, eu já falei aqui, é um dos equipamentos da Cygnus mais vendidos, que eu quero dizer em tempo, né, foi fabricado dos anos 80 até o começo dos anos 90, então realmente talvez chegou uma época eles, não vale a pena acrescentar custo nisso aqui, né? E montar esse sistema, porque ninguém usa. Então é melhor deixar as duas saídas ali. Se caso eles pudessem mudar até o maquinário de fabricação de caixa, eles até tiravam uma saída e deixavam uma só, né? Então realmente mais ou menos é por isso que você encontra aquilo lá. Então em algumas versões tem esse jambre ali, digamos assim, outras não, né? A Cygnus modificou muitos projetos. Eu mesmo fiz um vídeo aí agora há pouco sobre o MM1000 e o MM1000S. Eu ainda, se caso der ânimo, eu vou fazer um comparativo, né? Abrindo ali para você ver a placa, né? As placas do MM1000 mesmo são várias placas, tem vários componentes a mais do que o MM1000S. O MM1000S foi comprimido, comprensado, né, digamos assim, dentro de uma placa só, apesar de ele ter melhorado, como eu falei no vídeo lá, que você consegue abrir a parte do fundo para fazer manutenção, mas ele foi comprimido em uma placa só. Então eles diminuíram o máximo de coisas que eram utilizadas, fios, placas, trimpotes, um monte de coisa, e fizeram um equipamento mais simples, né? Que não é novidade nenhuma para todas as marcas dessa época que começaram a fazer, né, equipamentos no final dos anos 80 e tudo mais. Então é isso aí. Mauro Fleck é membro do canal, mandou um valor demais generosíssimo aqui, muito obrigado, né? Se tivessem contribuições assim daria um ânimo, não teria deixado ir embora meu 9090 Sansui e o meu Marantz 4400 sem antes fazer um comparativo entre eles, né? É uma pena, infelizmente a gente tem que colocar algumas, não é preferências, né? Mas a gente tem que colocar algumas prioridades, né? Então a pessoa está vindo de São Paulo, vou levar teu Marantz 4400 hoje, tô indo buscar agora aí. Puxa, mas eu queria fazer vídeo, não vai dar tempo, não vou deixar de vender, né? Por ter que fazer vídeo, infelizmente, prioridades. Antigamente, há uns anos atrás, eu deixaria de vender um equipamento para poder fazer vídeo antes. Você vê, né? Então são prioridades. Antes eu tinha prioridade no canal, em fazer vídeo pro canal. Tô indo buscar agora. Não, agora não vendo, só vendo semana que vem. Então não vou buscar mais. Beleza, vou fazer o vídeo antes. Você entendeu? Hoje já não. Hoje eu acabei entregando equipamento que poderia ter dado muito material para vídeo, né? Mas é isso aí. Infelizmente a coleção vai ficando mais enxuta e é isso aí que vai começar a acontecer. Obrigado pelo valeu demais, meu amigo Mauro Fleck. Enquanto tivermos assunto e tivermos coisas para fazer, salvei esse deckzinho aqui do limbo ali, né? Então, mas ele vai embora. Mas ele tava numa situação lastimável. Enquanto tiver, a gente vai fazendo. Continuando. Florida Today. Então, como definir o que é colecionável? No meu ponto de vista, existem pelo menos duas vertentes. Colecionar o que é financeiramente retornável e colecionar o que se gosta. Muitas vezes um mix das duas. O que é colecionável para o Lula provavelmente não seja colecionável para mim, ainda bem. Então é complicado. Bom, depois eu faço um comentário sobre isso. Ainda bem. Não é complicado opinar se algo é ou não colecionável. Provavelmente todos os equipamentos que eu tenho não sejam colecionáveis para 90% dos inscritos do canal. Mas é assim mesmo, do contrário, todos teriam ou não as mesmas coisas, né? Então é isso aí, um belo comentário. Isso aqui daria pra gente conversar por muito tempo. Deixa eu ver, tem 2 minutos aqui. Então eu vou emendar o vídeo e vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. Pera aí. Bom, então vamos lá, já que eu vou ter que emendar o vídeo, vamos por parte. Então, como definir o que é colecionável? Cara, como definir o que é colecionável? Hoje em dia tudo é colecionável, né? O que não tinha valor nenhum para mim
há uns anos atrás, exemplo, fita. Fita sempre teve valor para mim, mas para muitas pessoas jogavam fora. Eu chegava em brechó, né, que os caras estavam vendendo fita virgem TDK por R$1, porque ninguém queria, eu ia lá e comprava. Tá? Então sempre foi para mim colecionável fita, principalmente virgem, lacradinha, né? Tem gente que compra fita virgem, lacradinha e abre para usar, né? Para mim não, para mim é colecionável lacrada, certo? Porque depois que eu abrir ela vai perder, não digo o valor em dinheiro, mas sim o valor colecionável dela, né? Então sim, uma fita para mim, fita cassete lacrada é colecionável. Para muitas pessoas, né, inclusive para membros aqui, pessoas que fizeram pergunta nesse canal, uma fita lacrada não é colecionável, ela quer utilizar a fita, então é uma peça que ela vai usar, né, é uma coisa usável para ela. Para mim, repetindo, é uma peça colecionável. Agora, tem muitas outras coisas que não eram colecionáveis, exemplo, videocassete. Cara, videocassete o pessoal jogava fora. Você entendeu? O videocassete teve aquele momento que se trocava por carro e de repente jogava fora. Televisão de tubo. Cara, quem que quer televisão de tubo? Ninguém mais queria televisão de tubo e caixa de madeira. Hoje é colecionável televisão de tubo. Hoje é colecionável videocassete, correto? Hoje, né, se a gente for pensar em coleção, tem gente que coleciona parafuso, tem gente que coleciona ferramenta antiga, tem gente que coleciona flor, né? Vamos colecionar flor, né? Cada um vai ter seu gosto, né? E uma das vantagens de você ter um gosto que não é agradável para outras pessoas, que é o seu caso aí, né? Que está acabando, né? Tá cada vez mais difícil, porque tem pessoas que estão colecionando. O que vai acontecer? O mercado, né, de um tipo de coleção, então, mercado de fita, ele está totalmente saturado. Né? Então, se você comprar uma fita virgem hoje lacrada de época dos anos 80, vai pagar R$300. Ah, eu não vou mais colecionar isso aqui. Tá muito caro, não quero mais. Aí o cara vai procurar outra coisa para colecionar, certo? Alguma coisa que esteja mais em conta, né? Aí de repente ele vê lá, puxa, tem esses celulares aqui dos anos 2000. Cara, eu tive um desse, vou começar a colecionar. Aí começa a comprar esses equipamentos baratos, porque ninguém quer, ninguém coleciona. Mas de repente eles começam a pegar a idade e começam a virar coleção para mais do que uma pessoa, você entendeu? Então, isso é uma coisa que vai virando colecionável. Colecionável é bem complicado, e que nem você citou aí, você está um pouco mais à frente, vamos lá. No meu ponto de vista, existem pelo menos duas vertentes. Colecionar o que é financeiramente retornável e colecionar o que você gosta. Aí nós temos um problema, na minha opinião. Eu sou da primeira vertente, certo? Por quê? Porque eu colecionava as coisas com 90% de intenção de, nossa, olha que legal, isso aqui foi feito nos anos 80, pela Akai, do Japão, olha, made in Japão, viuzinho made in Japão. Então, putz, eu colecionava, gostava do negócio, mas sempre sabendo que tem valor, certo? Sempre sabendo que tem valor, óbvio. Por mais que a pessoa viesse para mim e falasse, tem um tape deck velho lá, jogado no lixo, como esse caso aqui. Eu fui lá e adquiri. Por quê? Porque para mim tem o valor do material, do componente, certo? Eu dou valor por esse equipamento, por ele ser japonês e tudo mais, mas também sabendo que uma hora ou outra ele vai valorizar. Correto? Não comprei pensando assim, vou comprar para mim e vou jogar fora depois. Não, eu sabia que uma hora ou outra que eu precisasse, né? Então eu estou na primeira vertente aí. Na verdade eu estou na primeira e na segunda vertente do que você falou, porque eu comprava ou colecionava coisas que eu sabia que um dia eu poderia, seria um investimento, e nada melhor, né, do que você investir em alguma coisa que você gosta. Porque, então beleza, vou investir aqui nesse tape deck, mas eu gosto dele. Hoje, se for pensar, né, o que a gente está fazendo hoje é justamente, cara, falando um pouco de política. Então, hoje vale a pena você não ter, digamos, R$300 nesse equipamento. Porque talvez ele não consiga valer mais do que 300, 350 reais. Mas se você pegar 300 reais e pôr numa aplicação, certo? Comprar uma ação de uma certa empresa, né? Então quem comprou NVIDIA, falando um pouco de ação, quem comprou a NVIDIA lá no começo, 2011, 2012, pagando $7, hoje vale $700. Você consegue entender? Só que
Tá, você comprou uma ação e qual que teve o teu benefício psicológico, mental para você? Nenhum, porque é simplesmente um papel. Ele simplesmente valorizou lá 100%, certo? Mas não teve benefício nenhum. Já eu, comprando um tape deck por R$30, usando ele, puxa, olha que legal, que bacana, estando aqui na minha coleção, bem bonito e tal, olha só, é japonês, admirando ele, e de repente ele vale 300, é muito mais interessante do que você comprar um papel que valorizou 100, ou o deck que valorizou 100%, mas pelo menos eu tive o prazer de ter o aparelho aqui, de experimentar, de olhar como ele é, olha só que bacana, feito no Japão. Comprar um papel, né, você não tem esse prazer. Então você veja que a coleção, às vezes, pensando na remuneração, também vale a pena. Óbvio que aí nós temos um outro problema, né? Que é o que ferra com o colecionador, que é aquela pessoa que compra um equipamento desse por 30, mas não tá nem aí para ele. Não sabe nem como funciona, mas ele sabe que vale 300. Você entendeu? E aí esse tipo de pessoa, na minha opinião, é que ferra com o colecionador. Correto? Por quê? Porque daí a pessoa... Enquanto isso daqui valia 30 e ninguém queria, beleza. E ela comprava um por 30, outro por 50. Ah, um dia vai valer 300? Não sei. Mas pelo menos estou pagando, tô gostando dele, estou brincando com ele. Certo? Mas ninguém queria. Então eu via ela comprando. A partir do momento que o pessoal começou a ver que tinha muita gente que quer, que gosta disso daqui, entrou, como eu sempre chamo, as moscas, né? Então eu sempre falo das moscas. As moscas vieram, né, em cima de uma coisa que estava sendo valorizada e infelizmente ferraram com aquela pessoa que comprava e que gostava daquilo, ou que sabia o que estava fazendo, ou que tentava melhorar o equipamento, ou que tentava deixar ele mais inteiro, ou então deixar ele mais atrativo para que ele fosse cuidado melhor, que esse aqui é um exemplo. O vídeo que eu vou postar dele, eu já postei, era falando justamente em transformar ele em plaquinha, mas pô, gravando do jeito que ele tá, tocando do jeito que ele tá, ele tava morto, totalmente morto, e eu em uma hora solucionei ele aqui. Então, cara, é bem complicado, né? Então essas duas vertentes eu me incluo nas duas, mas tem infelizmente pessoas que não estão em nenhuma delas, ou na verdade em uma, né? Que é realmente a coisa financeira, né? Muitas vezes um mix das duas. Eu sou um mix das duas, né? O que é colecionável para o Lula provavelmente não seja colecionável para mim. Realmente, para mim não é, né? Ser coleção de pessoas que não gostam dele, ou de agora pessoas que sabem realmente quem ele é, ou talvez ele nem saiba ele mesmo quem ele é, mas como ele foi manipulado para ser quem ele é, cara, não quero falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Então, com certeza, colecionar amigos, ditadores, ou dívidas, ou BOs, ou colecionar dor de cabeça para não conseguir pôr a cabeça no travesseiro, eu realmente também não quero. Então é complicado opinar se algo é ou não colecionável. Provavelmente todos os equipamentos que eu tenho não sejam colecionáveis para 90% dos inscritos do canal. Então é aquilo, né? Para o que é colecionável para um, para o outro não é. E enquanto você ainda está colecionando uma coisa que é saudável para você, que você gosta, certo? Mas que a maioria das pessoas não gostam, beleza, você está no ponto exato que é a hora de comprar, né? A hora de comprar. É a mesma coisa aqui, eu comprei isso aqui quando ninguém queria. Hoje você está comprando equipamentos dos anos 90 que ninguém quer. Mas eu tenho quase uma certeza que equipamentos dos anos 90, com certeza daqui a pouco vai estar cheio de gente querendo. Então você partiu para os dois lados. Você comprou um monte de coisa barato, que você gosta, e que de repente talvez você consiga até fazer um valor, para até adquirir mais, né? Vou dar um exemplo de equipamento dos anos 90 que ninguém queria. Laserdisc, né? Então, pô, Laserdisc, cara, os caras chegavam com essas porra lá, não, DVD, Blu-ray, o que eu quero com Laserdisc, né? Filme que nem tem legenda, não tem nada, e os caras, R$30, R$20, os discos aí, ó, nossa coleção inteira aqui por 50 conto, você entendeu? Cara, hoje, você vai comprar um disco de Laserdisc, cara, veja quanto o pessoal pede. Um aparelho funcional de Laserdisc, eu tenho um aqui, e eu tô pensando em vender, por quê? Porque tem valor hoje em dia. Você entendeu? Então, com certeza, os equipamentos que você compra hoje, amanhã ou depois, podem valorizar. Claro, a gente não sabe amanhã, né? Vai que sei lá, viramos um Walking Dead aqui, ou alguma outra coisa, mas provavelmente aconteça o que aconteceu com esse tipo de equipamento, né? Que mais?
Mas é assim mesmo. Do contrário, todos teriam ou não as mesmas coisas. Exatamente, né? Então, se todo mundo colecionasse a mesma coisa, né? Eu vou dar um exemplo clássico, o setor de carro, né? Porra, eu sempre quis ter, queria ter, mas hoje não tem mais condições de ter. Já viu aí o último Águas de Lindóias? Cara, é Opala de 500 mil, Fusca de 1 milhão. Você entendeu? Eu não sei em qual mundo, em qual dimensão nós estamos, né? Que se isso é só um... Como é que eu posso dizer assim? O cara põe por 1 milhão, mas é para não vender. Eu às vezes faço isso, ponho o preço para não vender, né? Mas se vender, vendeu. Então, não sei se alguém paga esses preços, né? Então, colecionar hoje carro... Zero chance. Não tem. Colecionar moto antiga? Zero chance. Colecionar a maioria dos equipamentos, brinquedos, a maioria dos objetos dos anos 80? Zero chance. Não tem mais condições de você entrar num mundo de coleção desses, entendeu? Porque tá absurdo. A quantidade de produtos é mínima e quem tem, às vezes vende muito caro, ou então tem o atravessador, que é o tal da mosca, né? Então, puxa, hoje em dia é bem complicado, né? E como você falou, se todo mundo colecionasse as mesmas coisas, né? Então hoje, pensando assim, eu quero colecionar alguma coisa que eu gosto, que ninguém dá valor. Cara, bem difícil. Porque com a internet aí, todo mundo... eu lembro daquele carro bolha, eu lembro daquele chaveiro da tal loja, eu lembro do não sei o que, eu lembro daquele adesivo, eu lembro do não sei o que. E aí bate a paixão e aí o cara vira colecionador. Né? Eu queria comprar bolinha de gude, né? Eu sempre gostei de bolinha de gude, vivia criança com bolinha de gude, chorava por causa de bolinha de gude. Eu tenho uma história bem legal de bolinha de gude, eu vou contar talvez aqui no canal, deixem um comentário. Então, hoje eu fico procurando as bolinhas de gude, mas cara, entendeu? Hoje também tá super visado. Tem os caras que compram lá fora e fazem vídeo e tal, como é que eu falo? Né, frufruzura, né? Um monte de frufruzagem, né? Em cima do troço. Eu também faço isso, né? Nossa, olha que legal. Isso aqui é frufruzagem, né? Olha que legal, isso aqui é de ferro feito no Japão, né? Isso que eu tô fazendo também, infelizmente, ajudou a valorizar os equipamentos e, infelizmente, ser inviáveis de ser comprados hoje, né? Mas... é isso aí, né? Então, o mundo colecionável, hoje em dia, não é para quem quer, é para quem pode, né? Então é isso, bom comentário. É isso aí, deixe sua pergunta para a semana que vem. Se você tem alguma crítica, algum ponto de vista diferente do que eu falei até aqui agora, inclusive da parte da política, podemos conversar também, deixa aí, porque infelizmente nós estamos numa luta aqui, né? Eu gostaria de saber qual é a visão das pessoas e tudo mais, porque não é possível hoje, com a informação que a gente tem hoje, todo mundo sabe o que é um 702 D2. Todo mundo sabe o que é uma fita. Se o cara pegar uma fita hoje de um brechó lá lacrado, o cara sabe quanto que vale. Por quê? Porque a informação está aí. Temos informação para tudo. E não é possível que as pessoas ainda não enxerguem alguns pontos aí, algumas coisas, né? Não é possível, né? Então, eu sei que isso daí faz com que eu perca inscritos, muitas pessoas acabam, inclusive membros, querendo sair, mas cara, hoje a gente discute o assunto, né? Tipo, eu ponho meu ponto de vista e ponho o teu ponto de vista, e a gente discute, né? Discutindo o assunto, conversando sobre o assunto, a gente pode chegar num denominador comum. Eu sei que é muito difícil mudar, né, o ponto de vista de pessoas, assim como eu tenho certeza que nenhuma pessoa do lado de lá vai conseguir mudar o meu ponto de vista. Zero, talvez veja alguns pontos positivos. Não, isso aqui é positivo, isso aqui é legal, mas a base das coisas não está correta, né? Então é isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, esquece de dar um like para ajudar e deixe seu comentário para a semana que vem de tudo que eu falei aqui, ou então faça uma pergunta nova aí. E é isso aí, continuamos na luta aí. É isso aí. CS702 D2 da Akai. Em breve à venda. Era para virar plaquinha pendrive, mas cara, tá tão legal que não sei, vou vender para alguém que queira fazer o que quiser com ele. Grande abraço, até a próxima.